Olá, gente! Mais um vídeo aqui no Casal de Pediatras e hoje a gente vai falar sobre todos os conceitos básicos e fundamentais que você precisa saber durante a introdução alimentar do seu bebê, tá? Então, fica ligado, vem bastante coisa boa por aí. Se você não se inscreveu aqui no canal, se inscreve logo, tem bastante conteúdo de educação e saúde aqui voltado para a pediatria que vai fazer diferença com a forma que você lidar aí com as crianças da sua casa. Então hoje a gente vai conversar sobre tudo que você precisa saber a respeito da introdução alimentar, assunto aí que deixa as mamães tão nervosas aí, ansiosas, né? Como que o meu bebê vai sair só do peito ou só da mamadeira e de repente começar a comer comidinhas? Então, é muita coisa que muda mesmo, a adaptação da criança, a adaptação da família, uma nova rotina na família. Então, vamos conversar aqui para todas as dicas, tudo que você precisa saber para não passar tanto perrengue aí nessa mudança de rotina dentro de casa, tá bom? Se você ainda não viu, tem um videozinho aqui no canal de 2 mitos da introdução alimentar. Dá uma olhadinha lá naquele vídeo, eu falei de 2 pontos fundamentais também que você não pode mais errar. Vamos lá. E o que é a introdução alimentar? A introdução alimentar é exatamente quando a criança passa de aleitamento materno exclusivo ou uso de fórmula, né? A criança estava só em uso de fórmula infantil ou de aleitamento materno e ela começa a se alimentar de outros alimentos. Então, isso é uma mudança importante e normalmente ela acontece a partir dos 6 meses de vida. Ah, doutor, mas o meu filho começou a comer um pouco antes disso. Sim, alguns casos bem específicos e sempre acompanhados de um pediatra, a gente pode começar a introdução alimentar um pouquinho antes, mas lembrando que isso é a exceção. Por via de regra, sempre depois dos 6 meses de vida, a gente vai entrar aí nessa aventura de apresentar para a criança alimentos super diferentes. Pela recomendação da OMS, Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde, a criança até os 6 meses de vida precisa estar em aleitamento materno exclusivo ou em uso de fórmula infantil específica para a idade dela. Como é que funciona então a introdução alimentar? Sempre na consulta de 6 meses, né, quando a gente chega nesse marco de conseguir a consulta de 6 meses, é a consulta que a gente vai gastar ali o maior tempo conversando sobre introdução alimentar, qual é a forma que a gente vai começar isso no dia a dia da criança. E existem alguns pontos básicos que a gente não pode fugir para que isso dê certo. Primeira coisa, muita paciência. Lembre que para a criança o universo alimentar da criança era único, ou seio ou mamadeira. E a partir de agora a gente vai ter colherzinha, copinho, doce, salgado, amargo, ácido, um monte de coisa diferente, texturas diferentes na boca da criança. Então, com certeza, não vai ser alguma coisa que a criança vai aceitar super de boa, tá? Assim como a gente já falou lá no nosso Instagram, no Dr. Rafael Henrique, no Carolina Fleischmann, existe a rotina do sono, que é quando você ensina a criança a melhor forma, né, a forma correta dela pegar no sono e dormir. Isso também acontece na introdução alimentar. Com muita paciência e com algumas dicas, a gente vai ensinar a criança a conseguir se alimentar. A coisa que a gente orienta nessa primeira consulta é a introdução da papinha de fruta, né? Ou a frutinha mesmo. A forma correta da gente oferecer isso para a criança ou é a fruta amassadinha ou a fruta raspada. Raspa direto com a colher, normalmente, né, maçã e pera, as mamães costumam fazer isso, raspa na colher e oferece para a criança. Lembrando que todos os tipos de frutas podem ser oferecidos para a criança, a gente não tem restrição para oferecer para a criança. Então, é muito ácido, é muito isso, é muito aquilo. Não, a criança pode e deve ser apresentada o máximo possível de variedades de frutas para desenvolver o paladar mesmo dela, tá? A única dica e orientação que a gente sempre dá para as nossas mães é a seguinte: se você mora numa região, por exemplo, que não tem morango
e de repente, no meio do verãozão, aparece no mercado aqueles morangos enormes, super bonitos, tome cuidado. Provavelmente, para aquele morango ficar daquele tamanho no meio do verão, foi necessário usar agrotóxico nele. Então, se você tem disponibilidade aí na sua região de comprar alimentos orgânicos, principalmente esses que vão ser oferecidos in natura, né, cru, dê preferência aos alimentos orgânicos, para a gente evitar o máximo de itens químicos aí durante esse período de introdução alimentar do bebê. Aproveite e dê preferência também a tudo que é regional aí da sua cidade, da região que você mora. Uma outra coisa importante também, e que as mamães não precisam ficar com a pulga atrás da orelha, as últimas recomendações do Ministério da Saúde é que tanto a introdução da papinha doce, que é a de fruta, como a papinha principal, que é a de legumes com carninha, ela seja feita junto, de uma vez só. Há um tempo atrás, a gente ainda ouvia, né? Começa só com a papinha de fruta por 1, 2 semanas e só depois você começa a papinha salgada. Hoje em dia a gente não faz mais isso. Hoje em dia a gente começa tanto a papinha de fruta como a principal no mesmo dia, na mesma semana, desde que a criança aceite bem tanta coisa diferente ali no dia a dia dela. Então, se o seu pediatra orientar já tanta coisa diferente assim, é isso mesmo, manda ver. A criança precisa ser exposta a esses sabores diferentes de uma vez só para facilitar a aceitação dela do futuro. E aí sempre vem a pergunta, mas que horas que eu faço a papinha de fruta? Que horas que eu começo a papinha principal? Vamos lá. Uma coisa também que a gente precisa ter em mente, que a gente não pode deixar passar, é a seguinte: tente escolher o momento que seu filho ou sua filha está mais despertado, está brincalhão, está prestando atenção no que está acontecendo na casa, porque é nesse período de curiosidade que ele vai estar mais aberto a ser apresentado às papinhas. Então, evita na hora que está chorando, na hora que está com muito sono. Se você tentar fazer nesse momento, com certeza não vai ser uma experiência boa. Aproveite aquele momento. Normalmente a papinha de fruta, a gente faz ela de manhã, naquele horário que a criança está bem alegre, brincalhona, curiosa. A gente começa a papinha de fruta nesse momento porque a receptividade da criança é maior. Só para a gente resumir aqui. Por volta dos 6 meses, a gente faz a consulta com um pediatra para tirar todas as dúvidas da introdução alimentar, mas, por via de regra, a gente começa uma papinha de fruta ou a frutinha raspadinha e amassada e uma papinha principal. Tanto faz almoço ou janta, mas lembre, respeite o humor do seu filho ou da sua filha. A partir dos 7 meses de vida, então 1 mês aí dessa mudança drástica na rotina da criança, a gente começa a oferecer a frutinha e a papinha principal 2 vezes por dia, tá? Uma dica importante, lembra que a criança ela vem de uma rotina de mamadeira ou de seio materno. Como é que a gente vai interromper essa rotina? Como é que a gente vai entrar nessa rotina da criança para começar a mudar isso daí? Tente oferecer tanto a papinha de fruta quanto a papinha principal entre uma mamada e outra, ou perto do horário da próxima mamada, porque dessa forma a criança ficando satisfeita, ela vai pular essa mamada. E dessa forma você começa a abrir espaços dentro da rotina alimentar da criança para fazer a introdução alimentar. E falando em rotina, é importante a gente ter em mente que é necessário sim ter uma rotina alimentar, mas sem rigidez de horário. Todo dia vai almoçar meio-dia em ponto. Não, lembre que para a criança está sendo uma mudança super gigantesca. Então precisamos respeitar ali o momento de aceitação da criança, mas mantendo uma rotina mínima. É claro que você não vai num dia oferecer a fruta de manhã, no outro dia de noite, depois de tarde. Não,
Tente manter aquela faixa de horário, mas sem muita rigidez, entendendo como é que está o humor e a aceitação da criança para aquela nova experiência. Outra dica importante: sempre que for oferecer alimentos crus, in natura para a criança, é importante fazer uma higienização bem feita desses alimentos. E a orientação do Ministério da Saúde é você deixar os alimentos ali de molho em hipoclorito de sódio, é o cloro. Existem já formulações específicas, tanto do Ministério da Saúde, que são distribuídas pelos postos de saúde, ou você pode comprar no mercado aquelas preparaçõezinhas prontas. Eu vou botar alguns exemplos aqui. Segue direitinho o modo de usar que vem lá no rótulo. Normalmente se dilui em 1 litro, 2 litros de água, 1 colher de sopa do hipoclorito e você deixa ali os alimentos em imersão, dentro daquela água por 15 a 20 minutos. Depois você enxágua bem e aí está pronto para você oferecer para a criança. Vou abrir um parêntese aqui na nossa conversa. Doutor, meu bebê fez a vacina de 6 meses ontem e hoje ele está mais molinho, ele já fez uma febre, ele não está muito para introdução alimentar. Eu devo insistir? Não, não é hora de insistir na introdução alimentar. Se é o peito, se é a mamadeira que ele tem mais afinidade, que vai acalmar mais o bebê, dê preferência a esses alimentos e deixe a introdução alimentar para o dia seguinte. Porque o mais importante é a gente não interferir na ingestão, de calorias e de nutrientes. Então, se o bebê está mais chateadinho ou doente por algum outro motivo, não tente forçar novas experiências, novos sabores para ele nesse momento. Dê um passozinho atrás, volte para a comidinha que ele estava mais confortável para você garantir que ele vai estar hidratadinho e vai estar bem alimentado. Assim que tudo isso passar e melhorar, pode mandar ver nas orientações da introdução alimentar. Então, depois de a gente passar aí das informações fundamentais sobre a papinha de fruta, vamos começar agora a falar sobre a papinha principal, que é a papinha que vai entrar aí no almoço e na janta, tá bom? O Ministério da Saúde, ele define direitinho quais são os alimentos, quais são os grupos de alimentos que precisam compor essa papinha da criança. A gente já vai falar sobre eles e também, mais no finalzinho do vídeo, a gente vai falar sobre os utensílios que podem ajudar a gente no processo de introdução alimentar. O primeiro ponto que eu quero deixar bem claro aqui quando a gente está falando de papinha principal é que a gente tem sim que evitar alimentos industrializados, alimentos enlatados, superprocessados ou alimentos processados, guloseimas, macarrão instantâneo. Tudo isso não pode entrar nessa fase inicial da criança, tá? Mas nessa fase de introdução alimentar, a gente dá preferência para alimentos naturais. Então, legumes, hortaliças, verduras, frutas naturais. Evitamos utilizar alimentos industrializados durante esse período. E hoje em dia, muita gente tem falado a respeito do BLW, que é aquele método de introdução alimentar e na verdade, de alimentação da criança, em que você coloca os alimentos cortadinhos ali na frente da criança e deixa que a curiosidade da criança vai fazê-la desenvolver esse desejo para experimentar os alimentos, ela vai pegar os alimentos com a mão e tudo mais. A gente pode falar mais sobre o BLW depois. Mas muitas mães ainda preferem o método tradicional, a papinha amassadinha com garfo, e não tem nada de errado nisso. Faça o que você se sente mais segura para fazer e sempre conversando com o seu pediatra. Então, nesse início da introdução alimentar, não tem nada de errado se você amassar a comidinha toda junta e fazer uma papinha mesmo. Com o tempo, conforme a criança for aceitando melhor a alimentação, você amassa um pouquinho menos, já começa a deixar os alimentos separadinhos para a criança identificar o sabor de cada comidinha que está ali no prato dele. Mas às vezes, no início da introdução alimentar, pode ser um pouquinho chato mesmo. Então, não tem nada de errado você fazer uma papinha mesmo com tudo amassadinho junto e oferecer para o seu filho. Lembrando que peneira e liquidificador
estão totalmente contraindicados nesse período de introdução alimentar. É importante, desde o início, que a criança comece a sentir texturas na língua e na boca para facilitar o processo de aceitação a outros alimentos. Normalmente, crianças que são apresentadas só a alimentos extremamente processados, batidos no liquidificador ou na peneira, eles podem ter uma sensibilidade maior na língua e na boca e estranhar quando eles precisarem mastigar alguma coisa. E também, esse período de introdução alimentar muitas vezes coincide com o nascimento dos primeiros dentinhos. Então, a criança já começa a desenvolver aquela habilidade de conseguir triturar os alimentos ali, até com a gengiva dela mesmo. Lembrando que a gente não utiliza açúcar nem alimentos doces na dieta da criança até os 2 anos de idade e também não podemos usar mel, tá? Até 1 ano de idade, o mel pode causar uma doença grave em crianças pequenas. Então, não precisa adicionar nada para adoçar a dieta da criança nesse período. Assim como a gente não utiliza sal na confecção da papinha principal para o bebê, tá? Você pode e deve temperar ali a comidinha do bebê da forma que você tempera a sua comida em casa. Não existe restrição para alho, cebola, alecrim, manjericão, salsinha, cebolinha, o que você tiver acostumado a usar, você pode utilizar fresquinho, né, na comida aí do seu bebê, mas a gente não utiliza sal para colocar na comida do bebezinho. Depois de um tempo, quando ele entrar na dieta familiar, ele vai comer um pouquinho, né, da comida que é temperada ali para toda a família. Mas vale lembrar que é bom maneirar o sal, não só para criança, como também, né, na dieta dos adultos aí da casa. E uma outra coisa também que é uma dúvida super comum no consultório é aquela: doutor, eu já ofereci feijão para o bebê 3 vezes e ele sempre cospe, acho que ele não gosta de feijão. Fica tranquilo, é normal a criança estranhar alguns sabores aí no início. O manual do Ministério da Saúde de Introdução Alimentar diz que a gente precisa apresentar para a criança no mínimo de 8 a 10 vezes o mesmo alimento para que ela se familiarize, né, com as texturas e com o sabor. Então, põe fé aí, oferece novamente para a criança que daqui a pouquinho ela se acostuma com esse sabor e vai fazer parte da dieta dela. Uma dica importante que a gente sempre dá para as mães é tentar dividir bem aí a oferta de alimentos. Se der um alimento no almoço, tenta não fazer ele no jantar. Claro, leve em consideração a rotina da sua casa, mas variando bem a oferta de alimentos diferentes aí para a criança, isso ajuda a criança a reconhecer novos sabores e aceitar melhor aquilo que está sendo oferecido para ela. Outra dúvida que sempre surge também é se criança pode comer ovo cozido. Sim, a criança pode comer ovo cozido e deve. A Sociedade Brasileira de Pediatria lançou um estudo falando sobre janela imunológica. É um nome difícil, mas eu vou facilitar aqui para vocês. Eles notaram o seguinte: as crianças que comiam ovo muito tarde, depois de 1 ano e meio, elas tinham mais chance a fazer alergia a ovo do que as crianças que comiam cedo, lá com 6 meses. Então, a orientação que a gente tem hoje é que desde o início, desde as primeiras papinhas, você já pode e deve introduzir ovo, peixe, carne de porco, carne bovina, todo tipo de proteína animal aí que tiver disponível na sua região, a criança pode e deve ser apresentada. Então, para facilitar, né, a gente a fazer uma papinha com todos os nutrientes que a criança precisa nesse momento, o Ministério da Saúde dividiu em 4 grupos de alimentos que todas as papinhas precisam conter
pelo menos um item de cada um desses grupos. E esses grupos são tubérculos e cereais, leguminosas, proteína animal e hortaliça. Então, sempre que você for planejar as próximas papinhas do bebê, você precisa verificar se a papinha contém pelo menos um item de cada um desses grupos. E lá no tubérculos e cereais, são aqueles alimentos mais comuns e que vão ter mais carboidrato, vamos dizer assim. Você pode usar o arroz, o milho, macarrão, mandioca, cará, mandioca, aipim, macaxeira. Então, vê o que é mais comum aí na sua região e precisa ter pelo menos um desses itens, tá? Na parte de hortaliça, são todos os legumes e verduras aí disponíveis na sua região. Na parte de proteína animal, como eu já falei antes, a gente não tem restrição ao uso de proteína animal. Então, frango, peixe, carne de porco, ovo, você pode e deve colocar isso na dieta do seu bebê. E na parte de leguminosas, são batata, cenoura, beterraba, chuchu e por aí vai. E montar aquela papinha ideal para o seu bebê. E aí, como que você vai preparar essa papinha? Você pode temperar, né, da melhor forma aí, da forma que for característico da sua casa. Coloque os alimentos, né, lavados, já cortadinhos em pedaços pequenos para cozinhar. E quando eles estiverem bem macios, isso também vale para a carne, quando a carninha estiver bem macia, você retira ali da água ou da forma com que você cozinhou e vai amassar com o garfo. E a carne? A gente tem que, nessa primeira papinha, deixar a carne de lado e dar só o caldinho para a criança? Não, a gente também não faz mais isso. Hoje em dia, a orientação é você cozinhar bem a carne para ela ficar bem macia e depois você também amassar ela com um garfinho ou desfiar ela com a mão de forma que ela fique bem pequenininha e desde a primeira papinha você já oferece carne para o bebê, tá certo? Então, eu sei que esse vídeo pode ser um pouco polêmico, porque muitas orientações de introdução alimentar, elas mudaram, né, com o avançar da tecnologia e dos estudos, mas essas são as orientações mais atuais para uma introdução alimentar saudável para o desenvolvimento do seu bebê. Existem alguns utensílios que podem ajudar a gente a passar por esse processo de introdução alimentar. Mas quero deixar bem claro aqui que eles não são indispensáveis, tá? Você pode fazer a introdução alimentar com os utensílios que você tem em casa, mas se você tiver acesso aí, condição de conseguir algum desses, vale muito a pena, tá? Hoje em dia a gente tem as colheres de silicone, são essas que estão aparecendo aqui do lado. Elas são mais macias e menores, de forma que você consiga oferecer o alimento melhor para o bebê. Na etapa inicial, né, nos primeiros dias, coloca o alimento mais ali na pontinha da colher, né? O bebê estava acostumado só a sugar, agora o bebê vai ter que aprender, né, a abrir a boca para a colherzinha entrar com a comida. Então, você coloca ali a comidinha mais na pontinha da colher e oferece para o bebê. Mas se você não tem esse tipo de colherzinha, você pode fazer com a colherzinha que você tem em casa, tomando cuidado, que às vezes a colherzinha, por ser dura, né, por ser de ferro, para não machucar a boca do bebê, tá? E na questão dos líquidos, né? Lembrando que a gente sempre oferece um pouquinho de água depois da refeição do bebê, nunca antes, tá? Hoje em dia você pode ter aqueles copos de transição, né, que tem a região para a criança, né, segurar e tem bico, e também os mais novos, que são os copos 360, em que é parecido com um copo normal, mas o líquido só sai quando a criança suga. E isso também é um outro artigo interessante para ajudar a gente nesse período de introdução alimentar. Mas mais uma vez, quero deixar claro que se você não tem disponível aí na sua cidade esses itens, você pode sim oferecer para a criança os líquidos em um copinho normal. A criança, desde o nascimento, a criança sabe beber líquidos ali em copo normal. Então,
Toma cuidado com a borda do copo para não machucar a boquinha do bebê, mas desde o início a criança tem capacidade de tomar um pouquinho de água ali num copinho, de preferência menorzinho aí para a idade dele. Doutor, e água? Sim, a gente precisa oferecer água para o bebê a partir do momento que a gente começou a introdução alimentar. E sempre oferecer depois das refeições. Como o estômago do bebê ainda é muito pequenininho, se você oferecer água ou dar um pouquinho só de peito para ele ou só um pouquinho da formulazinha que ele toma, isso já pode ser o suficiente para encher o estômago do bebê e ele não ter fome para comer na hora correta. Então, dê a papinha ou a frutinha e logo em seguida ofereça um pouquinho de água. E ainda nesse assunto de líquido, é importante a gente lembrar que a gente não oferece suco de fruta, mesmo que natural, antes de 1 ano de idade. Então, de 6 meses a 1 ano de idade, a introdução alimentar vai ser feita com frutas, papinha principal e água. A gente não oferece suquinho de laranja, nem chá, nada disso. Por quê? Os últimos estudos mostraram que a carga de açúcar contida em suco natural é muito alta para o bebê nesse momento. De 1 ano para frente, o bebê já pode tomar suquinho, mas antes disso, a gente mantém só com a aguinha depois da refeição. E não está muito dentro desse assunto, mas é importante deixar registrado aqui nesse tema, é que é claro que se a alimentação da criança vai mudar, com certeza, quando você for trocar a fralda, você vai ver que as fezes também mudaram. Então, não se assuste, é normal durante a introdução alimentar a característica, das fezes da criança mudar até ele atingir aí uma maturidade do intestino para as fezes ficarem uniformes de novo. Demorou 2 dias para fazer cocô, ou está fazendo mais do que o normal, mas mantendo aquela consistência aceitável, isso é esperado. Lembra que o intestino só conhecia o leite, agora ele está conhecendo outros alimentos. Então, vai ser um período aí bem engraçado nas trocas de fralda, porque sempre vai ter coisa nova ali, tá? Qualquer dúvida que você tenha em relação às fezes do seu bebê, converse com seu pediatra. Se ficou alguma dúvida, conta aqui pra gente, que a gente vai ter o maior prazer de responder você. Depois de assistir esse vídeo, conversa com seu pediatra, diz o que a gente conversou aqui para adequar as orientações com a orientação do pediatra que conhece e acompanha o seu filho. Se inscreve aqui no canal, deixa a curtida aqui nesse vídeo e aguarde aí os próximos conteúdos de educação em saúde, tá bom? Beijo e até a próxima!